É arte, é imaginação, é transformação. O programa de hoje vai falar sobre literatura. Bem-vindo, boa noite a você na companhia da Canção Nova. Mais uma vez estamos aqui contentíssimos. E seja muito bem-vindo também para compartilhar este programa com outras pessoas, porque sempre que o convidado que está aqui hoje vem ao nosso programa, ele faz a gente viajar. E eu quero falar hoje sobre um tema encantador, literatura e os livros mais relevantes da história, a transformação proporcionada pela literatura, pelo conhecimento, pela imaginação, o quanto ela é importante para transformar a alma humana e também uma sociedade inteira. Vou falar com um especialista, que é padre também. Bem-vindo mais uma vez, Padre Cássio Dalpiaz, um prazer tê-lo aqui. Alegria, Ronaldo, estar com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria voltar a esta casa e é uma alegria poder partilhar o trabalho que a gente vai realizando, sobretudo para poder falar bem da obra que Deus realiza no meio de nós. Padre Cássio, a gente hoje tem uma missão, eu diria, agradabilíssima, é encantadora, é lúdica, é sonhadora e também é realista. Claro, é ficção, mas também é realística. Nós vamos falar sobre literatura. E sei que escolhi a pessoa certa para falar sobre isso. É apaixonado por arte, por literatura, né? Então, apaixonado é uma palavra forte, eu diria mais do que isso, é uma experiência que vai norteando a minha vida e para além de uma paixão, já se tornou um amor, né? Porque a paixão é essa coisa que passa e aquele fogo, mas a brasa que continua incendiando e caminhando, eu penso que por mais que uma paixão, mas é um amor, percebendo que a leitura e a literatura vai nos ajudando a construir e a contemplar o outro, contemplar o céu. Então, é uma alegria e por isso partilhar com vocês hoje sobre isso, para mim, de verdade, me traz muita alegria. E eu não tenho dúvidas de que o programa de hoje também será transformador para você que nos assiste agora. O Padre Cássio é professor de literatura nos seminários da Arquidiocese de Brasília, mestre e doutorando em literatura comparada pela Universidade de Brasília, também coordenador adjunto do grupo de extensão Festa Literária desta mesma universidade, membro da Companhia de Arte e Cultura da Arquidiocese de Brasília, do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade na UNB e do grupo de pesquisa de estudos mitopoéticos da Universidade de São Paulo. Já coordenou os eventos da Jornada Literária Inesperada no Festival da Juventude da JMJ 2023. É com ele que a gente, portanto, está abrindo aqui o nosso programa. Por que esta dedicação? Por que, como nasceu esta afinidade pela literatura, pela arte, pelo conhecimento? Então, olha, Ronaldo, tudo começa quando eu era um jovem que tinha a busca da verdade. A busca da verdade estava diante dos meus olhos. E eu me lembro que o Papa João Paulo II tinha lançado a Veritatis Splendor, e eu, numa loucura, fui ler a Veritatis Splendor, eu tinha 16, 17 anos talvez. Uma linguagem não fácil. Não, impossível, né? Uma linguagem, uma teologia moral muito, muito intensa. E eu lendo aquilo, eu procurava, tinha sede de onde estava a verdade. Eu estava na Federal do Rio Grande do Sul já, fazia letras, e buscava um pouco isso, porque no meio das leituras que vão sendo indicadas na universidade, e o que tu vai escutando, e aquilo que, as verdades que são ditas, né? E tantas vezes a falta de formação de uma base, eu queria buscar, eu queria saber, eu queria poder ter resposta. Em primeiro lugar para mim mesmo, depois para o outro. Então, no primeiro momento, essa busca filosófica era muito interessante, porque no final eu posso dizer que eu caí num racionalismo, né? Tentava explicar todas as coisas e ter todo domínio sobre todas as coisas. E na medida que eu fui crescendo, vamos dizer assim, na universidade, aproximando da formatura e tudo mais, comecei a perceber que tinha coisas que não eram para ser explicadas, eram para ser contempladas. E a literatura se mostrou um caminho para isso. E aí fui mergulhando neste mundo e conhecendo e me aprofundando. A verdade é que naquele tempo o acesso aos livros não eram como hoje. Hoje você tem muito mais facilidade para ter acesso aos livros. A Amazon... Desculpa, falei o nome, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas assim, hoje essas empresas que vendem, que te entregam na tua casa a um preço muitas vezes muito mais acessíveis do que antigamente, né? Então isso me encantou, mas essa busca de a biblioteca, de conhecer e saber, me levou, no final das contas, a descobrir na literatura uma maneira de encontrar a mim, mas sobretudo porque eu encontro antes o outro.
E foi assim, eu talvez já estive aqui contigo falando sobre Tolkien, né? Que eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, todo esse universo, jogando RPG, aquele jogo de tabuleiro. E aí eu comecei a entender que a literatura estava no fundamento de muitas respostas às quais eu procurava em torno da verdade. A gente pode também se comprometer aqui no programa de hoje a apresentar algumas sugestões de leitura para o nosso povo? Com certeza, com certeza. Desde a criança, para os filhos dos pais que agora nos assistem, aos próprios pais? Com certeza. Eu digo que pode mostrar caminhos e eu só aproveito para dizer, né? Tem um escritor chamado Italo Calvino que, quando vai explicar os clássicos, ele fala que os clássicos é aquele que você lê primeiro os clássicos dos outros para depois descobrir quais são os seus clássicos. Então, talvez a gente pode apontar caminhos para que o outro possa encontrar o seu caminho. Tá. E a gente vai aqui também versar sobre algumas literaturas, né? Literatura cristã e tantas outras. Mas vamos lá, gente. Eu estou vendo aqui, o senhor é professor de literatura nos seminários da Arquidiocese de Brasília. Então, se ensina sobre literatura também aos seminaristas, futuros padres, e o quê? Na verdade, não é sobre literatura. Eu ensino a ler. Tem um aluno meu que estava lendo uma obra e disse: padre, é muito difícil ler essa obra. Eu falei: tu fez aquela técnica mágica? Técnica mágica? Sentar, colocar os dois braços em cima e virar as páginas. É uma magia espetacular. Acontece, engraçado, você chega no final do livro, cedo ou tarde, né? E o fato é que a minha missão com os jovens seminaristas é ensiná-los a ler e a ter gosto pela literatura. Por quê? Porque a gente não sabe ler? Então, a gente sabe decifrar códigos, né? Sabe olhar as letrinhas e o que elas estão dizendo. A gente consegue até emendar e chamar a palavra. E atenção para a pergunta que eu fiz. A gente não sabe ler não é olhar para as palavras e simplesmente pronunciá-las. É ler compreendendo, né, padre? Exato. Interpretando. Na verdade, é entrando dentro, né? Entrando dentro. Quando um acontecimento vem até mim, eu posso vê-lo somente como um acontecimento, mas eu posso ler este acontecimento como um ato da providência de Deus na minha vida, ou seja, compreender o que aquilo fala à minha alma. Então, nesta perspectiva, o meu trabalho é ajudá-los, em primeiro lugar, a ter uma disciplina de sentar e fazer isso que eu dizia, que é quase impossível, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo muito acelerado, com muitas coisas e tudo mais. E isso significa, ler significa perder tempo. Perder tempo por quê? Porque eu preciso parar todo o resto e entrar. Se eu não entro no livro, não consigo chegar. Diferente da televisão, de um vídeo, de um TikTok, alguma coisa que você vê, ele continua, continuous play. Vai continuando, independente de quem esteja assistindo. E o livro exige de mim uma resposta. E num mundo tão carente de respostas, de responsabilidade, o livro se torna uma exigência, uma formação para a responsabilidade. A gente já sabe, eu sou filho de Dom Bosco, né? A liberdade e a responsabilidade, o sistema preventivo. E eu percebo na literatura um chamado à liberdade, a poder entrar e responder diante daquilo que eu estou construindo pelas palavras, mas a imagem que eu vou formando não me é dada. Eu vou construindo esta imagem na minha cabeça. Se o livro gasta o meu tempo e exige de mim uma resposta, quer dizer, ele tem o poder de me transformar. Perigosamente tem. E isso é bom. Então, tem uma obra que fala, de Gustave Flaubert, é uma obra chamada Madame Bovary, que é uma obra realista francesa, bastante crítica, essa é a palavra. E essa obra tem uma senhora que chama-se Emma, que é a Madame Bovary, que ela tem um grande defeito. Ela, na sua juventude no convento, ela lia romances e queria que a sua vida imitasse o romance. Qual o grande problema da Madame Bovary? Ela tinha os dois olhos na literatura, na fantasia, mas não tinha os dois pés no chão. Então, ela queria fazer o que ela via nos livros e, evidentemente, a vida dela se torna uma tragédia. Uma obra dura, é muito dura a obra, mas eu quero dizer que, para nós, é um exemplo daquilo que a vida ela é, e eu sou chamado a ler sempre com os dois olhos no céu, mas os dois pés no chão. Mas isso também quer dizer que existe uma literatura proibida ou uma literatura não aconselhada ou critérios para se escolher? Boa pergunta.
São Basílio vai falar na carta que ele escreve sobre a importância da literatura pagã na formação da juventude. Vai dizer que é importante dar aos nossos jovens a capacidade de entrar numa obra da literatura que não, por assim dizer, não os desvie do seu caminho. Ele fala um pouco dessa maneira, mas ao contrário, que ele lhes ensine a contemplar adiante. Eu não diria que existem obras proibidas, eu diria que tem obras que não estão prontas ainda para nós, ou melhor, que eu não estou pronto para ela ainda. Eu diria desta maneira. Um outro exemplo, eu com 17 anos li São João da Cruz, A Noite Escura. Olha a minha cara de que não entendeu absolutamente nada do que leu quando eu tinha... Estava tudo muito escuro. Estava tudo muito escuro. Mas o que diz esse? Como diz? Porque, engraçado, São João da Cruz, na literatura espanhola, quando se vai estudar, ele é citado entre os grandes da literatura espanhola da sua época. Ele e Santa Teresa d'Ávila. E é bem curioso que eu fui ler, uma obra espiritual, né? Vou entender, eu sou um menino espiritual, sou um jovem espiritual, uso uma cruz grande, vou à missa todo dia, comungo todo dia e confesso. E comecei a ler aquilo e digo, meu Deus, o que diz este homem? Então, para falar, dizer, esse livro pode ou não pode, eu diria, este livro talvez não é a hora ou não é a hora. Agora, há também uma literatura, ou a literatura, como grande parte das coisas, ela é feita com propósito, não é? Então, essa é uma discussão bem longa, né? Porque a literatura em si, enquanto arte da escrita, ela tem que ser um fim em si mesma, ponto. A arte pela arte, um fim em si mesmo. Depois a gente vai ter uma outra corrente dentro quando começa a estudar a estética, a questão da filosofia da arte, que vai dizer que existe uma arte engajada, que ela quer dar uma mensagem específica, esta ou aquela. Desculpa que eu dei outro exemplo da minha vida, mas eu me lembro que quando eu era também jovem, adolescente, tinha 16, 17 anos, teve a Bienal da Arte em Porto Alegre, a Bienal. E aí era containers, que eles faziam obras de arte dentro de uns containers. E a gente foi visitar quase uma sessão de horror, assim, né? Tinha coisas bem interessantes, mas tinha coisas que me geravam em mim o desagrado. Eu dizia, isso é arte? Bom, há quem diga que sim, que esse gerar o desagrado também é uma forma de fazer em ti gerar um sentimento e, nesse sentido, essa impressão contigo te obriga a ter uma expressão. Quem fez o que queria dizer? Isso é bem complexo. Eu insisto com isso, porque a gente tem um pouco essa coisa. O que o autor quer dizer com isso? Não é verdade? E ele pode estar querendo dizer, eu sou da tese que ou ele diz ou ele não diz. O que ele quer dizer é outro problema. Mas a gente pode considerar uma literatura boa e uma literatura ruim, não pode? Bom, a gente precisa definir qual é o critério do bom e do ruim. Quero deixar claro, o que é bom, o que é ruim. Os valores estão presentes ali ou não estão. Mas é importante ter bastante claro que essa escolha, isso que eu falava, eu preciso crescer, talvez experimentando o belo, experimentando o bom, para poder dizer, quando eu me deparo com alguma coisa que é estranho, feio, ruim, dizer, isso não. Wait just a minute, ainda não. Não sei se me explico. Bom, o senhor, eu estou vendo aqui, é também coordenador adjunto do Grupo de Extensão Festa Literária da Universidade de Brasília. Que grupo é este? Então, é um grupo de extensão que a gente tem na universidade, que eu faço com jovens universitários, que eu tenho a delícia da missão de fazer os jovens da universidade lerem. Assim como eu faço os seminaristas lerem, eu faço os jovens da universidade lerem e depois fazer eventos em locais públicos onde possa levar a literatura à sociedade. Estou vendo aqui também membro da Companhia de Arte e Cultura da Arquidiocese de Brasília. Isso merece um programa inteiro. O que é feito ali? Então, na verdade, nós demos o chute inicial faz mais ou menos um mês e pouco. O Padre Gustavo Xavier da Arquidiocese tem coordenado os trabalhos, eu coordeno os trabalhos dentro da área da literatura, onde se tem feito várias iniciativas. Hoje nós pegamos as 7 artes e temos as 7 comissões que começam a se desenvolver, a amadurecer e desenvolver seu trabalho. Por exemplo, vai ter o Diálogo das Carmelitas, deve estrear em breve, uma peça de teatro fantástica e que eu sugiro como pauta para além da notícia. Uau!
E o que mais é feito ainda com esse grupo de trabalho aqui? Então, por exemplo, hoje... A companhia. Hoje, no grupo da literatura, que é a minha comissão, né? Hoje eu estou preocupado, junto com os meus colegas, que são pessoas muito gabaritadas, de fazer justamente, começar a traçar elementos como indicação de um cano, indicação de um caminho de o que ler, para onde buscar a leitura. E mais do que isso, qual referencial teórico eu posso mostrar como caminho? Porque tantas vezes a impressão que eu, como pesquisador, tenho é que a gente oferece somente um único caminho da pesquisa. E a pesquisa deve apresentar outros caminhos. Então, quando eu vou à universidade e o meu professor da graduação me dizia que eu tinha que ler isso, isso e aquilo, não vou dar nomes por falta de tempo agora, isso, aquilo, para mim ter uma opinião crítica da vida, eu não tinha, como um jovem, alguém que me desse uma outra direção. Então, eu lia e dizia, isso sim é a verdade. E aí, quando eu dei 2 passos adiante, comecei a estudar filosofia e percebi que existiam outros referenciais teóricos que não me eram facultados, eu disse, não era verdade. E eu pergunto hoje, quem nos dá caminhos diante daquilo que nos é apresentado? Esse trabalho é feito para a juventude ou para todos? Para todos, simplesmente para todos. Uma outra comissão, dentro da comissão tem uma comissão de restauração de arte, então tem uma escola de pintura de ícones, uma escola de restauração de imagens, de douramento, então tem várias iniciativas que estão surgindo dessa comissão e que aos pouquinhos vai ganhando forma, porque nós vimos o chute inicial, vamos dizer assim, oficial, faz mais ou menos 1 mês e meio, aqui na Capela de São João Paulo II, com o nosso cardeal. Ainda rapidamente, nessa abertura de programa... Meu Deus, está só começando. Está só começando. O senhor coordenou os eventos da Jornada Literária Inesperada no Festival da Juventude, em Lisboa, no ano passado, Jornada Mundial da Juventude. O que foi feito lá? Nós nos encontramos lá, a gente foi uma lá. alegria. Então foram 4 eventos, 2 na pré-jornada em Coimbra e 2 em Lisboa. Dentro daqueles encontros que são facultados, tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo na jornada. E nós pudemos oferecer 2 eventos falando sobre Dante Alighieri e sobre Tolkien. E foi muito interessante, assim, porque entre os tops 10, que eram várias coisas, o nosso projeto estava quase em todos, assim, nas redes, na boca do povo, né? Então, para nós foi um privilégio muito grande estar lá e poder oferecer. E é esta a minha provocação. Eu quero te oferecer um caminho a seguir. O senhor já citou aqui Dante Alighieri, já citou Tolkien, nós vamos falar sobre essas obras. Nós vamos mencionar aqui obras importantíssimas, de qualidade, de valores importantíssimos, que poderão ficar como sugestão para quem quiser também. Vou trazer alguns convidados especiais no programa de hoje também para participar aqui conosco. Por exemplo, nós vamos trazer o ministro Ives Gandra Filho, ministro do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, indicando obras. Vamos trazer o professor Felipe Aquino indicando obras. Quem mais a gente vai trazer aqui? Professor Homero Reis indicando obras também, além daquelas que a gente trouxe aqui, que a gente vai mencionar. Só gente de peso, meu Deus, que responsabilidade. Somos todos de peso. É verdade. Preciso entrar na dieta. Gente, só começou o programa, já nós vamos para o intervalo e, olha, ele está fazendo doutorado e a tese que ele está defendendo é encantadora. Deixa eu mencionar, está fazendo doutorado em literatura comparada aqui pela Universidade de Brasília. Na volta o senhor conta para a gente sobre o que é, porque tem muito a ver com as indicações literárias que nós vamos fazer no programa de hoje. Intervalo, até já. Há 6.000 anos surgiram os primeiros protótipos do que viria a ser o livro que conhecemos hoje. Os povos antigos usavam placas de argila, cascas de árvore e madeira para escrever. Com o tempo, esses materiais foram substituídos por papiro e pergaminho, feito de peles de animais. Foi no final da Idade Média, nos anos 1400, que novas técnicas deram origem ao que viria a ser o livro de hoje. Livros didáticos de ficção, histórias infantis, de poesias, entre tantos outros. Pelas páginas dos livros, podemos conhecer diferentes culturas, pessoas, histórias e realidades. O homem pôde testemunhar como era viver em períodos de guerras, regimes ditatoriais e transformações sociais que nos conduziram ao mundo de hoje. Na história humana, existem obras literárias que causaram um impacto no mundo, deixando no presente sua marca. Uma delas é a Bíblia. Independentemente de crenças religiosas, é um fato
que a Bíblia influencia a história da humanidade, visto que dita ainda hoje convenções sociais, éticas e morais ao redor do mundo. Sua importância é tal que foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg em 1455, facilitando a reprodução de livros. Pegue seu livro e boa leitura. Saindo dali, de dentro dos livros e vindo aqui para o nosso estúdio, para a sua vida, para ir para onde você está, quais riquezas a gente pode encontrar ali dentro. A humanidade já há milhares de anos, ela consegue extrair dali de dentro vida. A literatura traz vida, promove vida, Padre Cássio? Sem dúvida nenhuma. Quando você faz essa referência aos milhares de anos, é importante perceber que uma literatura escrita, ela tem antes de si uma literatura oral. Existe alguém que contou aquela história, que se tornou depois algo que foi tão importante, que foi cristalizada, registrada. Mas antes de estar no papel, estava na memória. Importante dizer que literatura não é só escrita. Não, não é não. É muito mais do que escrita, né? A literatura oral é muito importante, a gente tem tantos exemplos como a literatura de cordel, por exemplo. Então, a literatura está na história da humanidade. Como eu falava, os mitos estão aí, porque eles vão se reproduzindo e vão dando origem a novos mitos, mas todos têm seu fundamento no mesmo. Então, isso que eu dizia, um mito criado, uma história, como, por exemplo, Ariano Suassuna, que é um... eu sou apaixonado por Ariano Suassuna. Ele é uma sumidade. Qualquer um que não assistiu o Auto da Compadecida tem que se confessar urgentemente. É preciso, ao menos, não ler o livro. Eu digo mais, eu acho que tão interessante quanto o Auto da Compadecida, filme ou livro, são as entrevistas que ele dava. Bom, aí já entra num outro pacote, né? Ele e o Padre Léo batiam um concurso de qual era o melhor. Eu falo de verdade. Era um ensinamento, assim. O Ariano era fantástico. Então, isso que eu dizia, esta cultura popular que depois vai se materializar, se cristalizar em uma obra escrita e que nos é dado ter alcance, porque evidentemente não tem alcance ao oral, mas ao escrito eu consigo ter alcance, vai também me fazendo voltar, vamos dizer assim, e buscar em mim as minhas origens, que na verdade hoje a gente carece disto, né? E aí acaba se contentando ao ler alguma coisa com qualquer valor que me é transmitido. Vamos lá, vamos continuar avançando aqui no tema, senão a gente não para de contar histórias interessantes aqui nesse programa de hoje. Mas a literatura, ela tem função de proporcionar entretenimento, certo? Certo. Promover educação. Certo. Por que a gente entende mais a literatura apenas no aspecto da promoção da educação? Porque ela promove entretenimento, estimula a imaginação, a criatividade, incentiva a reflexão sobre a realidade, forma a identidade do ser humano, de uma sociedade, preserva a cultura, a história, mas a gente entende mais apenas no aspecto educativo. Talvez pela escolarização da literatura, né? A gente acabou colocando a literatura dentro de um aspecto escolarizado. Sim. E não existe mais na família, por que meu filho não lê? Quer a resposta? Por que você não lê também? Um pai leitor, uma mãe leitora gera filhos leitores. É uma coisa, automático. Posso provocar também? Deve. Por que o meu filho não é mais inteligente? Porque ele não lê? Talvez, não digo... Acho que a palavra inteligente é complexa. Criativo. Criativo, talvez sim. Eu diria que a falta de leitura vai nos limitando. Mas ele viu muitos filmes, assistiu muitas séries. Tá bom, ele pegou muitas imagens construídas. Mas o livro vai, aos poucos, me dando a capacidade de eu gerar as minhas vamos dizer assim, as minhas imagens. Tem George Steiner, não sei se eu comentei em outra entrevista sobre isso, mas se não, eu repito. Um grande crítico literário que tem imagina, na década de 60, ele é um ateu, um judeu ateu. E ele faz uma crítica severa à pornografia na década de 60. Quando se começou a lançar as obras da Olympia Riders, que eram obras como aquelas revistinhas que se tinha um tempo atrás, de histórias de mulheres, né? Assim, de romancezinhos. Picantes. Sim. Picantes. E ele fala assim, nos roubaram até mesmo o direito, de descobrir o que nos dá prazer.
porque nos colocam imagens pré-formadas e me obrigam a entender que só aquilo se limita ao prazer. Enquanto que uma literatura, e nesse sentido é isso que a gente conversava um pouquinho, quando uma literatura começa a me mostrar, me abre a janela para enxergar adiante, construir, não me traz pronto e me impõe, é uma literatura sã, uma literatura boa que vale a pena. Então, quando eu escolarizei ela, disse que já que em casa eu não leio, na escola eu vou ter que aprender a ler. Aprender a ler, e o problema é que a escola vai dizer o quê? Aquilo que, vamos dizer assim, um plano de ensino vai dizer que aquilo é a verdade, que aquilo é o bom, que naquilo se resume tudo. E como hoje em dia, mais do que nunca, com acesso à internet, se antes já era assim, ler resumos, hoje você tem muito mais, o chat GPT te dá o resumo de qualquer obra, de qualquer maneira, então eu percebo que tem esse empobrecimento e a escola acaba não perdendo o seu papel. Então, eu dou aula para seminaristas que vieram do ensino médio. Eu dou aula para seminaristas que vieram de pós-graduação, alguns entraram no seminário já formados. Hoje mesmo, tive de aula com um, que é novo, começamos o semestre, que pós-graduado em biologia, com mestrado. Ele nunca leu uma obra de literatura na vida. Uau! E assim, eu não culpo. Alguma coisa no sistema educativo dele está errado. Ou no nosso sistema educativo nacional. Ou internacional. Ou a forma como nós concebemos a educação e a forma como tantas vezes nós relegamos a educação ao Estado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Me provocou agora. Do que a falta de literatura nos priva? Porque eu estou olhando para cá, ela promove entretenimento, me priva de entretenimento, ela promove imaginação, criatividade, me priva... A falta de literatura me priva do quê? Pois, de uma capacidade de fato de ser livre para escolher, a ter possibilidades. A gente está fazendo aqui uma viagem no imaginário. A literatura nos transforma em alguém agradável, encantador, rico, de uma alma rica, de profundidade. Era aí que eu queria chegar. Era isso. A falta dela nos priva de ser alguém assim. É isto? É isto. Existe o grande risco de me tornar raso. E ao mesmo tempo eu diria, existe o grande risco de tomar também pedante. Porque é isso, nada me é bom o suficiente. Hoje se tem uma linguagem, a gente fala de uma alta cultura, de uma alta... Eu tenho muito medo disto, porque eu ao mesmo tempo que eu digo, uma literatura como um Dostoiévski, que é uma coisa formidável, maravilhosa, mas me perdoa, um Suassuna é tão bom quanto um Dostoiévski. Fala ao coração tanto quanto um Dostoiévski. E perdoa a comparação, mas eu quero dizer, não se trata aqui de uma elite cultural, porque hoje se tem essa linguagem e isso me incomoda. Por isso que eu dizia assim, olha, botar tudo no... Esses são os judeus, eles são contra Deus. Vamos devagar, vamos tentar entender o porquê eu quero dizer isso ou aquilo. Padre, mas Tolkien, você recomenda? Recomendo. Mas tem gente que critica Tolkien, diz que ele era um marido ausente. Eu imagino, com tanta coisa que fazia, não devia ser o homem mais presente, mas era um homem que tinha um carinho imenso pela mulher e que era manifesto em todas as coisas que fazia. Eu digo isso para entender, a literatura vai nos dar a graça de poder abrir, de poder contemplar. E sobre isso eu queria postar uma obra, me perdoe? Claro. Então, tem essa obra. Aliás, o senhor trouxe tantas, comece a apresentar já. Sei. Joseph Pieper, esse é um filósofo do século passado, ele escreve que é felicidade e contemplação. Diz que o nosso grande problema de falta de felicidade é a nossa incapacidade de contemplar. E para contemplar a gente tem que parar. Isto é, se hoje eu não paro, eu sou menos feliz. Ou estou prejudicando a minha alma, privando a minha alma da felicidade. E perceba que hoje o número de pessoas infelizes e que vão gerando, sim, as doenças psíquicas, são culpa de quê? Da nossa falta de contemplação, nossa falta de parada, nossa falta de capacidade de olhar para o horizonte. Posso trazer uma cena? Por favor. A gente chega no metrô e está todo mundo com o celular. Uhum. Você entra no elevador, por questão de segundos, vamos passar 30 segundos juntos no elevador. E está todo mundo no celular. Sim. Você chega numa fila de um consultório psicológico, odontológico, bancário, seja onde for, está todo mundo no celular. Não se entreolha mais. E aquilo não é contemplação.
Aquilo é um passar veloz de muitas informações. O livro, um livro, por favor, aqui, padre, qualquer um desses. O livro, como o senhor já nos disse tão bem hoje aqui, nos faz parar, entrar e contemplar. O celular, não. Neste aspecto, a tecnologia se tornou nossa inimiga, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um rapper francês... E olha o que o senhor me trouxe aqui. A Divina Comédia, Céu, Inferno, Purgatório, Dante Alighieri. A gente está vivendo isso. É bem interessante. Dante é um Papa escreveu uma carta sobre ele, né? Que fala que Dante é nosso. Se tem uma literatura a ser lida, para começar por aí, é Dante. Só que é uma obra cheia de referências históricas que nós não temos. E aí é preciso, sim, uma iniciação para entrar numa obra como essa. Fecho parênteses e volto. Sim. Tem um rapper francês que chama-se Soprano. Em 2016, ele escreve um rap chamado Meu Precioso, Mon Précieux, e que ele fala assim, eu te contemplo, ele fala... Eu te partilho a minha vida no lugar de vivê-la. Tu me partilha a vida dos outros para me divertir. Eu não olho mais o céu desde que tu me pegaste, com os meus olhos nos teus aplicativos. E aí ele fala... Isso é um rapper francês. Atenção. E aí ele fala, meu precioso, meu precioso, meu precioso. Fazendo, evidentemente, uma relação ao anel, meu precioso, do Senhor dos Anéis, que é algo que domina e que te faz mexer na tua vontade, que tem o poder sobre a tua vontade. E é muito curioso isso, eu escrevi um texto que estou publicando sobre isso, porque, no fundo, o celular como uma janela, ele é uma janela que nos dá aquilo que ele quer nos dar. Então, nós temos o algoritmo que vai nos dizer, leia isso, veja aquilo, compre aquilo, goste daquilo outro. E nos é privado hoje, por exemplo, entrar numa biblioteca e dizer, eu quero este. Sim. A gente está vivendo hoje na sociedade do vazio, e do vazio existencial também. Eu fico imaginando todas aquelas cenas que mencionei agora há pouco, no consultório, no metrô, em qualquer lugar que a gente chega, que está todo mundo no celular. Se tivéssemos ali essa mesma geração olhando livros, com livros em mãos, nós teríamos uma outra qualidade de ser humano. Partilho contigo. Semana passada eu estive num congresso Fé, Arte e Mito em Buenos Aires. E eu entrei numa grande livraria que tem lá. Eu não conseguia caminhar porque os jovens estavam no chão sentados com os livros da livraria lendo. Que milagre é esse? Não. E a cultura de Buenos Aires é uma cultura altamente leitora, de leitores. E isso me deu esperança. E ao mesmo tempo, né, de perceber no olhar uma outra perspectiva. Eu só quero partilhar, já que a gente falou um pouquinho do Inverno de Dante, fala assim, a meio caminhar da nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava reta minha via perdida. Aqui, quando começa essa obra, Dante Alighieri se coloca numa escuridão no meio de uma floresta perdida e que ele não sabe por onde caminhar. E aí ele grita, piedade! E aí um anjo do céu, na verdade um espírito do céu, Beatriz, que foi a amada de Dante, manda uma ajuda para fazê-lo por onde caminhar. E por isso que tantas vezes é importante quem nos guie, quem nos mostre caminhos. E os pais são chamados a aprender o caminho para ensinar um caminho. Vou repetir, aprender um caminho para ensinar um caminho. Um pai que não lê vai ter um filho que não lê. Esse programa de hoje é para nos provocar. É possível que haja nesse instante pessoas com 70 anos que não sabem ler. Não o saber ler, apenas verbalizar o que está escrito nas palavras. Mas ler, compreender o mundo, compreender a vida, entrar nesse mistério da contemplação, ler contemplando e compreender isso e deixar que isso transforme a sua vida. É capaz que a gente tenha pessoas de 30, 40, 50, 60 anos, ou 70, 80, que não sabem ler. Não é? Porque a graça do ler é este mergulhar na contemplação. Enquanto a gente falava agora há pouco, o senhor mencionou aqui Dostoiévski. E eu hoje, vindo para cá, eu peguei uma frase dos irmãos Karamazov, que é encantadora. É um romance de Dostoiévski, escrito em 1879, e uma das mais importantes obras da literatura russa e mundial, e tem uma frase ali que é encantadora. Se Deus não existe, tudo é permitido. Isto é, para que ser bom? Para que ser honesto? Por quê? Se Deus não existe, não existe recompensa para a bondade e nem condenação para a maldade. Olha do que estamos nos privando. De um conhecimento que nos leva a uma
contemplação profunda e que me dá razão para viver e até para ter fé. E a fé que eu insisto aqui, nesse caso, é dizer, eu tenho 70 anos e não li. Não é um problema. É como dizer para você, se hoje você resolve seguir a Cristo de perto, eu começo hoje. Falava Santo Agostinho, nunca cepe, agora começa, né? Agora começa. Fundamental. Por exemplo, Cássio, nunca na vida li alguma coisa. Tá bom. Não comece com Dostoiévski. Pegue o Pequeno Príncipe. Pegue uma obra... Está aqui. É o último lá de baixo. Pegue o Pequeno Príncipe. Eu começo... O que a gente achou mais fácil, a gente trouxe aqui, tá, gente? Eu começo no seminário sempre com o Pequeno Pode ser Príncipe. aqui? Primeiro semestre, primeiro livro que eles leem, Pequeno Príncipe. E todo mundo diz, é livro de miss, é livro de criança. E é muito interessante, porque quando eu abro o livro e leio a dedicatória que ele faz, ele fala, perdoe que eu faço, mas perdão Claro. às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Né? Tem um bom motivo, esta pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo, essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tem um terceiro motivo, essa pessoa grande mora na França, tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, então eu dedico este livro a uma criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a minha dedicatória a Leon Verve, quando ele era criança. Uau, que coisa linda. E esta é a pergunta. Todos nós, sendo adultos, somos crianças passadas, né? E, no fundo, quando o Nosso Senhor fala, né? O reino do céu, deixai vir minhas criancinhas. O reino do céu, quem não tem um coração como de uma criança, não entrará no reino dos céus. Esse olhar de uma criança, essa capacidade de se encantar. E talvez os nossos desencantos da vida nos tirou essa capacidade de olhar e se encantar. A literatura nos abre essa possibilidade. O senhor está me fazendo voltar aqui à ideia desse programa de hoje sobre literatura, que era o quê? A literatura como imaginação, como capacidade ou capacitação para a contemplação. Esse é o grande objetivo do programa de hoje. E aí o convite é aprender a contemplar. Contemplar a propósito. Porque, inclusive, muitos de nós não lê a Bíblia porque perdeu, não tem essa capacidade. Contemplar, o templo estava sempre no alto. Então, quando eu ia ao templo, eu tinha que subir, desde o alto onde Deus morava, eu olhava a perspectiva, não o ponto imediato. Então, nossa vida, tantas vezes, é infeliz porque eu reduzo a minha felicidade ou infelicidade a um momento. E os momentos são somente pontos dentro de uma caminhada como um todo. E aí eu aprendo a fazer memorial. Você falava de um grande livro de literatura, acabou de me citar. A Bíblia. Não é um livro, são 73, 72 livros reunidos aqui, com obras de todos os tipos e gostos. Não sei, para mim, das grandes obras literárias, o livro de Tobias. Quem nunca leu o livro de Tobias tem que confessar também. Porque Pecado grave. Gravíssimo. Se alguém está em casa e não sabe como fazer um casamento cristão, leia Tobias. Uma literatura muito rica, rica na forma, rica no conteúdo. Muito bem-vindo você aqui na Canção Nova na noite de hoje. O tema é a literatura que transforma, que engrandece a alma, que desenvolve a nossa linguagem. E literatura é uma palavra de origem latina, litera, que significa letra. É uma forma de expressão artística que utiliza a linguagem para criar imaginação, alimentar a criatividade e levar as pessoas a novas experiências humanas. Quando ouvimos o termo clássicos da literatura, automaticamente somos levados a pensar em livros antigos, de séculos distantes, e que marcam gerações como Odisseia, Confissões, a Divina Comédia, que a gente mostrou aqui agora, Dom Casmurro, Romeu e Julieta, dentre tantos outros. Claro que eu pequei, claro que eu deixei de mencionar aqui outros tantos, não é? Mas o que leva um livro a ser considerado um clássico da literatura é o quê? Padre Cássio, o que a gente pode responder a essa pergunta? Vamos pensar que na Roma Antiga existiam as castas, as classes. E a classe que lia boas obras, como Ovídio, como Cícero, eram classes, vamos dizer assim, uma classe que sabia o latim
vamos dizer assim, regular, latim, o alto latim, não o latim ordinário, e essas obras eram consideradas boas no seu tempo para aquela classe. Quando chega a Renascença, esse retorno, vamos dizer assim, aquilo que é a tradição greco-romana, é chamada de uma tradição que era, por assim dizer, clássica, porque pertencia àquela classe. Então, na Renascença, acaba se atribuindo essas obras que eram tidas como lidas por uma classe alta, vamos dizer assim, como um clássico. Por atribuição, acabou sendo todas as obras que se tornam como que referenciais, que dentro de si, e vai falar o Ítalo Calvino também de porque ler os clássicos, é como se fosse, ele usa essa expressão, um objeto onde dentro de si guardasse o universo inteiro. É muito interessante, que cada livro, o universo, ele compara com um talismã, né? Que é uma peça que dentro de si, né? Dentro dessa mitologia, guarda o universo inteiro. Um livro clássico é um livro que leva a ti algo que guarda o universo inteiro. Por isso é uma obra que vai ter que se distinguir pela antiguidade dela, sem dúvida alguma, mas também pela aceitação, não necessariamente pela quantidade de venda. Atenção, não é um best-seller. Um best-seller pode ser um best-seller e não ser um clássico. Então eu preciso de duas coisas. Primeiro sim, uma aceitação, mas também um tempo de maturação para que perceba-se que durante as suas diferentes gerações ele foi recebido da mesma maneira ou de maneira sempre semelhante, quer dizer, acolhido. Então, por exemplo, hoje temos grandes best-sellers e talvez daqui a 10 anos ninguém mais vai saber que eles existem. E é muito provável e muito comum isso acontecer. Por isso que quando a gente atribui alguns, livros muito antigos, porque eles perduraram por muito tempo. Mas também existem best-sellers, clássicos, que são muito atuais, quer dizer, que são de 40, 50 anos atrás. Existem clássicos também por gênero? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Quando entra no gênero, né, essa coisa de classificar por tipos. Né? Então, lá na Poética de Aristóteles, vai com 3 gêneros básicos. O lírico, que é a poesia, o dramático, que é o teatro, e o épico, que para nós vai se tornar agora a narrativa. São os 3 grandes gêneros do qual Aristóteles divide e que para nós vai ter essas subclasses. Mas eu posso, dentro de cada uma dessas 3 separações, dizer que eu tenho uns clássicos aqui, uns clássicos aqui e uns clássicos ali. Existem os gêneros mais atuais também, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. O romance vai ser algo bem mais atual, ainda que não imediato, mas... e o tipo de romance de ficção, romance de fantasia. Então, eu vou ter subclasses no final, essas 3 grandes divisões aristotélicas vão servir para que eu possa também depois subdividir e entrando nesses diferentes tipos de gênero. Romance policial, uma história que vai narrar Então, assim, dentro deles eu vou tendo como que livros que vão servindo como referenciais, porque eles trazem o que tem de mais humano, mas de mais profundo. Daqui a pouco eu quero chegar nos clássicos da literatura cristã, mas apenas uma pergunta agora que me veio aqui enquanto o senhor falava. Existe um certo preconceito quanto à literatura de ficção, de fantasia, quando eu acho que a gente não compreendeu a riqueza dela, né? Sem dúvida nenhuma. Posso falar a minha tese? Claro, agora. Vamos chegar agora. Vamos chegar lá. Porque, minha tese de doutorado, eu falo de uma cidade élfica chamada Gondolin, que Tolkien constrói, que é a primeira cidade que ele constrói, ainda quando era muito jovem. Assim. E atenção para a sua curiosidade, por que um padre está fazendo uma tese de doutorado sobre isso aqui? Olha, entenda. Então, uma cidade élfica que se tornou um reduto contra o mal. Então, esse povo élfico, que era um povo imortal, que não morria, que não tinha morte por saúde, que não ficava doente, então eles resolveram morar numa cidade que era como que cercada de montanhas escondida, porque o mal estava totalmente fora e eles estariam ali dentro protegidos do mal. E aí chega um aviso dos deuses, está na hora de vocês ir para a guerra, vocês têm que ir para a guerra. E eles resistem a ir à guerra, e o mal descobre onde eles estão e entra. Entra e destrói a cidade. Porém, a destruição da cidade brota a fuga de um pequeno grupo, entre elas o neto do rei. Esse neto do rei é aquele que vai até, vamos dizer assim,
a terra dos deuses e pede ajuda aos deuses que venham lutar a guerra contra o mal. E isso faz com que a guerra se acabe. Por quê? Porque, no fundo, esse jovem serviu como intercessor. Então, Gondolin, para mim, é a imagem de Jerusalém. A cidade que não acolheu o Messias, que não acolheu os enviados, não acolheu os profetas, e que a sua queda e a morte de Jesus Cristo passa por aí, também deu um intercessor que rogou por nós junto ao Pai e que nos salvou. Aqui é foi o primeiro resquício de onde a tese brotou. Então, o que eu faço? Eu comparo a cidade de Gondolin com a cidade da Nova Jerusalém, de Apocalipse 21. Seu orientador, Sim. quando começou a escutar isso, não disse, é louco? O William Alves Bezerra, que na verdade eu sou muito grato a ele. O William é um professor, ele é especialista em literatura inglesa, ele é especialista em Shakespeare. E quando eu propus, sim, ele tem um grupo de literatura e espiritualidade, que ele é o responsável atualmente, ele é o líder. E ele é muito engraçado, porque quando eu apresentei, ele disse, nossa, é fantástico, né? Tanto que o projeto também de extensão se chama Festa Literária Muito Esperada. Quando eu falo de festa, eu estou falando do céu. Né? Esse desejo do céu. Então, esse formar o imaginário é dar os elementos para falar do céu. Talvez alguém possa me dizer, tá, mas o problema hoje da juventude de hoje é que tem pouco pé no chão. Eles vivem muito no mundo da fantasia, querem ser super-herói. E é aquilo que eu digo sempre, os 2 olhos no céu, mas os 2 pés no chão. A literatura, a ficção, ela não é algo irreal. Porque ela, para ser construída, ela precisa usar de elementos da realidade. Eu não posso falar de alguma coisa que não exista. Não existe, não tem como expressar isto. Então, eu uso de elementos da realidade. O problema é quando eu me prendo somente aos elementos exteriores e sou incapaz de ter os pés no chão para poder contemplar o céu. Então, este é o grande desafio ao qual nós, se por um lado, precisamos crescer em contemplação, em vivência, essa vivência de uma perspectiva de poder olhar adiante, mas também uma vivência baseada na realidade da nossa vida. Por exemplo, o boleto chega no final do mês e eu tenho que pagar. Não tem jeito. E eu preciso pagar. O meu cartão de crédito não é ilimitado, e ainda que seja, a conta chega. E isso faz parte da realidade. Então, esta devida flexibilidade entre aquilo que é a fantasia, mas com os 2 pés no chão, para não viver como a Emma Bovary que eu falava, que achava que a vida dela era um romance, uma novela de cavalaria, uma novela sem noção. Olha, e agora aqui na sequência do nosso programa, nós vamos ter o prazer de receber alguns convidados. Vou pedir à nossa produção que já prepare, que eles vão entrar aqui em nosso programa. O primeiro deles, que a gente vai receber, é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ex-presidente do TST no Brasil, Ives Gandra Filho. Ele contribuiu com o nosso programa de hoje, trazendo sugestões de literatura que ele considera importante para o conhecimento e transformação humana. Vamos ouvi-lo. Indicando bons livros para leitura de vários gêneros diferentes, ensaios, romances e biografias, um primeiro ensaio que eu sugeriria é do Gilbert K. Chesterton, Ortodoxia. É uma edição que eu preparei a introdução, os comentários, as notas da editora Chafariz, e o que ele tem de contribuição para a nossa formação pessoal é principalmente mostrar uma grande cabeça como foi a de Chesterton e o seu processo de conversão. Um outro livro que eu indicaria, aí como biografia, é a biografia de Thomas More, do André Vasques de Prada, que é da editora Cultor de Livros. Só para terem uma ideia, o que no final ele diz, que Thomas será sempre um exemplo para o intelectual, para o pai de família, para quem lida com o direito, para o governante e para o inocente perseguido pela justiça deste mundo. O que nós vemos é a biografia daquele que foi grande chanceler da Inglaterra e que defendeu até o último momento, dando a vida às suas convicções. E um último livro que eu sugeriria, de romance, é O Senhor dos Anéis, do John Ronald Tolkien, que saiu nessa edição agora da HarperCollins,
num box muito simpático. É um romance muito conhecido e que pode ajudar muitas pessoas através da literatura, perceber os valores cristãos, os valores humanos, nessa luta entre o bem e o mal, num pano de fundo medievalista. O meu muito obrigado ao ministro Ives Gandra Filho. Eu fiquei positivamente surpreso com as obras que ele mencionou aqui. Chesterton, Thomas More, O Senhor dos Anéis. E o senhor, Padre Cássio? Pois, o professor Ives Gandra, sempre é uma alegria encontrá-lo, sempre uma alegria estar perto. A gente fez um trabalho junto há um tempo atrás também. E seguramente, Chesterton, sem comentários, né, em relação a literatura do século passado, começo do século passado, foi fundamental na literatura inglesa e nos dá referenciais acerca da vida, acerca da fé. Thomas More, precursor de Chesterton, eu diria até mesmo isso. E santo católico. E santo católico. Chesterton tem quem tente também canonizá-lo, tem um processo aí. E depois Tolkien, para mim, não adianta querer falar disso, mas de fato são referências maravilhosas. Thomas More também indicaria da parte dele as cartas que ele escreve enquanto está no cárcere, que é uma obra muito interessante. Thomas More é aquele que vai defender, na verdade, a liberdade da consciência como o fundamental da liberdade. Então ele acaba perdendo a vida justamente porque ele defende, diante do rei Henrique VIII, o grande amigo dele, que a consciência dele era livre antes de qualquer outra coisa. Thomas More me toca muito, especialmente aquele diálogo dele com a esposa no cárcere, já condenado à morte, e quando ela chega para tentar repensar a fidelidade dele à Igreja Católica, porque se ele dissesse que seria fiel a Henrique VIII, ele seria poupado da morte. Mas ele, fiel à Igreja Católica, diz para ela: meu bem, quantos anos você acha que eu ainda tenho de vida? Não sei se ele tinha ali, por volta de 60, 60 e poucos. Ela: meu amor, você vai ter ainda uns 20 anos convivendo comigo, com seus filhos, com seus netos. A gente vai ter uma vida feliz até a sua morte, por mais ou menos ainda uns 20 anos. E ele diz: e você acha que eu vou trocar 20 anos pela eternidade? É uma coisa estupenda. E realmente é de abalar o coração da gente. E ele fala: eu posso negar o meu rei, mas não posso negar a minha consciência. Veja. Vamos lá, gente. Seguindo aqui na sequência do nosso programa de hoje, estamos falando sobre literatura. Padre, quanto a literatura é importante, e a gente falando disso, não é, para a formação da identidade de uma pessoa e da identidade de uma sociedade? Então, é curioso, porque existe aqui um binômio. Quando eu falo assim, tem um elemento que a literatura forma uma pessoa, mas uma pessoa forma uma literatura. Ou seja, quando a gente pega essas grandes obras, como, por exemplo, Homero com a Ilíada e a Odisseia, como, por exemplo, Virgílio com a Eneida, quando a gente pega obras como essas, são obras fundadoras de uma sociedade, são obras que marcaram um momento que diz: essa sociedade, ela existe, está presente e tem esses valores. Então é curioso, porque ela, como eu falava, é uma cristalização, então é um binômio. De um lado, a literatura que eu leio vai me formando. É aquilo que eu dizia, quando eu ofereço a minha literatura como os meus clássicos, você está lendo um pouco aquilo que o Padre Cássio escolheu para formar a vida dele. Porém, você aos poucos vai descobrindo, a partir dessa formação também, aquilo que te agrada, aquilo que te dá prazer, aquilo que vai te buscando e vai te ampliando a visão. Então, é um jogo de dois lados. Se a literatura foi fundadora de uma sociedade, de uma cultura, também é verdade que esta cultura ela forma outros a partir da literatura que cristalizou aquele primeiro momento. Então, é um jogo de dois lados. Eu compreendo. E também quero trazer outros aspectos positivos da contribuição da literatura. Por exemplo, ler reduz o estresse e a ansiedade, amplia o vocabulário. Quando a gente ouve aquelas pessoas encantadoras que a gente gosta de ouvir pelo conhecimento que tem, pela sabedoria, pelos valores que transmite, aquela pessoa foi formada por um tipo de literatura, não é? Eu posso também trabalhar isto em mim, me tornar tão agradável, tão belo, quanto aquela pessoa que eu admiro. Sem dúvida, sem dúvida. Para isso, me aplicar também na leitura. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter contato com, vamos dizer assim, quando a gente fala dos clássicos, a gente fala como
uma maneira de formar também o intelecto, formar a alma como um todo. E esse contato, essa busca por ali, por esses que estão atrás, que vieram antes de mim. Eu gosto muito daquela frase que somos anões nas costas de gigantes. Então, se eu me reconheço a minha pequenez, eu digo, não, antes de mim veio alguém que foi maior do que eu. Então, eu me debruço sobre ele e posso, a partir daí, descobrir, porque desde o mais alto do que ele, eu consigo contemplar mais. Agora, eu não posso negar que antes de mim, abaixo de mim, alguém está sendo a base para que eu esteja ali. Então, a literatura vai me formando nesse sentido e vai moldando o meu caráter. Meu grande desafio é, montado sobre um gigante, o que eu posso ver adiante? Tem mais ainda outros benefícios. A literatura, a leitura, ajuda a ativar diferença entre literatura e leitura, só para a gente deixar muito claro também, não é? Estão bem ligados, né? Não, sem dúvida nenhuma. Enquanto a literatura, vamos dizer assim, eu penso, porque assim, os tipos de textos são textos informativos, eu tenho textos que são performativos e textos que são... não é a mesma coisa ler uma receita de bolo, ler uma notícia de jornal ou ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Não é a mesma coisa. São textos diferentes. Então, se de um lado a literatura pode ser informativa, ela pode ser também formativa. Então, nesse sentido, a leitura é importante? Óbvio que sim. Tem que ler a bula do remédio? Tem. Tem que ler a receita? Tem. Mas essa leitura ela é chamada a mais adiante, né? Tem um teórico que eu gosto muito, que é Fry, que ele fala que você chega numa ilha deserta, a primeira coisa, você tem total estranheza àquela ilha. Então, tudo que você vai dizer vai tentar descrever o que está vendo ali. No segundo momento, essa relação da ilha com você começa a criar o teu ambiente ali. E um terceiro momento, você faz parte daquela ilha já, que aí nasce a literatura. Informativa, performativa e depois a literatura como tal. Agora você está entendendo de que leitura nós estamos falando, tá? É dessa aí, vai mais fundo. Ajuda a ativar regiões do cérebro responsáveis por funções cognitivas, previne doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e ainda ajuda a melhorar a qualidade do sono. Tem gente que diz que a leitura dá sono. Ótimo. Mas então comece a dormir. Eu digo sempre, tem uns amigos que dizem que eles têm o Senhor dos Anéis na cabeceira. Então, todo dia da noite eles leem O Senhor dos Anéis, né? Então, assim, antes de dormir, continua a leitura contínua. Mas não sei, você pode ter a tua Bíblia na tua cabeceira e fazer uma leitura contínua da Bíblia. Sim. E uma maneira também de te ajudar. Me dá sono. Fantástico, é para isso que serve a cama, para dormir. Né? As pessoas vão para a cama, levam infelizmente, seu smartphone e aí ficam lá nesse não dormir, e a culpa é, eu perdi o sono, foi o café que eu tomei. Não, às vezes não é o café que você tomou, é que você não fez essa higiene do sono e que talvez não usou alguns recursos, como, por exemplo, o diminuir a luz ou botar a luz diretamente do foco da leitura para poder te ajudar o teu cérebro a perceber, está na hora de dormir. Bom, daqui a pouquinho dicas de leitura, boa leitura, trazendo mais dois convidados já aqui na sequência do nosso programa também. E vamos mostrar algumas coisas que a gente trouxe ainda aqui para o programa de hoje. Segura mais um pouquinho. Está encantador falar hoje de literatura, porque a gente está dando uma viagem na história, a gente está imaginando também o mundo, a gente está percebendo transformação e a gente está se encantando com o conhecimento, com a beleza, com a arte, com a estética. Literatura é tudo isso, Padre Cássio? É tudo isso. Literatura eu gosto sempre de pensar que é um espelho que nos ajuda a contemplar a história de salvação conosco mesmo, de Deus para conosco mesmo. Eu olho no outro e me encontro. E essa questão da alteridade é uma coisa muito importante. Nós vivemos uma sociedade onde se vive tão fechados em si mesmo. O que eu penso, o que eu vejo, como eu estou. E não tenho capacidade de perceber que o outro é para mim um sinal. O outro para mim é um caminho. O outro para mim é a minha felicidade. Como é que eu posso entender, eu diria, a arte no teatro, a arte no cinema, ou o cinema, o teatro, eles são consequência da literatura, não é? Então, quando a gente vai falar das artes, das artes, as 7 artes antigas, as 7 artes novas, né? Vamos pensar que são expressões de uma mesma beleza. A literatura precede sim, mas eu vou lembrar que a literatura também vai incluir o drama, que é propriamente
a escrita em peça, em teatro, né? Então isso tá ali dentro. Então existe aqui, não sei se precede, mas eu acho que existe aqui faces de uma mesma moeda, perspectivas de uma mesma moeda, lados de um dado, que vai mostrar o quê? O belo, o único e o verdadeiro. Eu quero aproveitar aqui também e trazer, padre, na nossa conversa, uma edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, lançado em 2020, que mostra que 52% dos brasileiros dizem ter o hábito de ler. Mas atenção, uma pesquisa encomendada pela Câmara do Consumo de Livros aponta que 84% da população do Brasil não comprou nenhum livro em 2023. Tem alguma coisa que não está batendo nos dois dados, não é? A ascensão da tecnologia também tem influenciado nesses dados. Hoje está cada vez mais comum a leitura digital, com fácil acesso aos e-books, livros em formato digital, por dispositivos como o Kindle, por exemplo, etc. e tal. Mas, se a gente observar o hábito da leitura, eu acho que ele está muito abaixo desses 52% aqui. Dos meus 20 alunos que hoje de manhã perguntavam se já tinham lido um livro ou não, 4 tinham hábito de leitura. Desses Sim. 4, 2 foram meu aluno no semestre passado. Talvez não seja essa confusão de eu leio o aplicativo de notícias, não é? Eu leio o que está ali agora informativo, entrando. né? Ou eu leio o que está nos meus aplicativos de diversão, aquelas coisas todas. Você considera isso como hábito de leitura? Não precisamente. Pois é. Bom, vamos lá, gente. Seguindo, mais convidados especiais aqui no nosso programa de hoje, como a gente prometeu. Nós agora vamos chamar aqui o professor Homero Reis, que é filósofo e que vai também nos dar aqui algumas sugestões de leitura. Gente querida da TV Canção Nova, que desafio indicar 3 livros para que vocês possam ler. Eu vou fazer isso, livros que eu tenho lido representativos. O primeiro deles é Talvez Você Deva Falar com Alguém. Esse livro é da Lori Gottlieb, que é um livro muito interessante que fala de como o processo terapêutico pode nos ajudar na construção de relacionamentos mais efetivos e de uma vida mais saudável. O segundo que eu quero indicar para vocês é o da Rayane Eisler, que é O Cálice e a Espada, mostrando como é que se estabelecem as relações de poder no trabalho, na vida, e como é que a gente lida com essa coisa da bênção e da norma. É um livro muito interessante, O Cálice e a Espada. E o terceiro que eu quero indicar para vocês, que é revolucionário, é um livro de um cara que foi professor meu, Humberto Maturana, que é Amar e Brincar, uma nova perspectiva sobre o humano. Espero que isso seja bacana para você. Estou indicando esses 3 livros. Talvez você deva falar com alguém, O Cálice e a Espada e Amar e Brincar. Um beijo, eu sou Homero Reis. Tchau. A gente percebe, Padre Cássio, a diversidade que existe e é de acordo também com aquilo que eu vivo, ou o círculo ao qual eu pertenço. Por exemplo, a literatura cristã está muito afeita a nós, não é? E quem convive, por exemplo, no universo psicológico, filosófico, clínico de alguma área da medicina, certamente tem ali algumas afinidades. E aqui é importante perceber uma coisa. Quando eu falo de uma literatura cristã, tem gente que acha que falar de literatura cristã é falar de vida de santos. Ou falar de um livro de orientações morais, alguma coisa assim. A literatura cristã, na verdade, tem valores a serem, para assim dizer, expressos. Muitas vezes um livro, por exemplo, de uma literatura mais voltada à filosofia, também literária, ele pode também ser cristão, porque os valores que estão ali impregnados são cristãos. É importante diferenciar. Não se trata só de vamos ler somente Vida de Santos, porque só isso é vida cristã. Não. É possível ter elementos cristãos, mesmo que não se refiram a elementos religiosos. Ou a espiritualidade pura, né? Exato. Ou a experiência vivencial humana, genuinamente humano, que quer dizer genuinamente cristão. E nesse contexto nós vamos chamar agora alguém que certamente vai nos dar indicações altamente cristãs. Vamos chamar aqui o professor Felipe Aquino. Sim. Na verdade, não é muito fácil a gente falar de livros bons. Por quê? Porque, graças a Deus, nós temos muitos livros bons. Muitos. Eu, de modo especial, gosto muito dos livros voltados para a nossa fé. Gosto muito, por exemplo, do livro da história dos santos, né?
Então, por exemplo, gosto demais, né, do livro Confissões, de Santo Agostinho, que é um clássico. Gosto muito, por exemplo, de um livro sobre a vida de Santa Teresa, que ela mesma escreveu, A Vida, extremamente belo. Depois, Santa Teresa de Ávila escreveu também O Caminho da Perfeição. São livros clássicos que a gente precisa ler mais de uma vez. Gosto muito de um livro que eu leio desde a minha juventude, Construir o Homem e o Mundo, de um padre francês já falecido, o padre Michel Coat, Construir o Homem e o Mundo. Foi um livro, inclusive, que o Monsenhor Jonas usava muito com a gente, e, inclusive, ele colocou como o lema da Canção Nova, Homens Novos para um Mundo Novo. Não, isso é lá do livro Construir o Homem e o Mundo, de Michel Coat, é um livro clássico. Temos um livro também maravilhoso chamado Jesus Cristo é Deus, de um autor espanhol chamado José Antônio de Laburu, um livro também que fez história. Ele foi chamado de máquina de fazer católicos na Espanha. Gosto muito do livro A História de uma Alma, de Santa Teresinha, do Menino Jesus, se tornou um clássico. Também um livro das cartas de Santa Teresinha, que ela escreveu para muita gente, que marcou também o tempo dela. Temos o Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, um livro clássico dele também, maravilhoso, A Prática do Amor a Jesus Cristo. E ele escreveu também um outro clássico, As Glórias de Maria. Temos também um livro maravilhoso, extraordinário, né, de São Luís de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que traz uma consagração toda especial a Nossa Senhora e que marcou também o mundo. E os santos, de modo geral, escreveram livros maravilhosos. Por exemplo, São Francisco de Sales, doutor da Igreja, escreveu Filateia, A Alma que Ama a Deus, Filateia, um livro maravilhoso. Depois temos muitas vidas de santos, escritas às vezes por outros autores, né? Recentemente eu gosto muito de um livro que se chama A Alma de Todo o Apostolado, que é de um monge francês, Jean-Baptiste Sottard, já faleceu também, mas que deixou um verdadeiro clássico, A Alma de Todo o Apostolado, mostrando que o verdadeiro apostolado vem da oração. E aí, meus irmãos, tem muita coisa que a gente poderia ficar dizendo. Por enquanto, eu deixo aí esse pequeno exemplo. Obrigado, professor Felipe Aquino, mais uma vez, por nos atender. O senhor mencionou tantas obras aqui, eu fui copiando algumas delas. Algumas também a gente tem demonstrações aqui, né, padre, que a gente trouxe. E olha, essa aqui me chamou bastante atenção. Construir o homem e o mundo. Segundo o professor Felipe Aquino, inspirou o padre Jonas Abib aquela frase para nós na Canção Nova é importantíssima, construir homens novos para o mundo novo. Ele mencionou Confissões, Santo Agostinho, está aqui, olha, se quiser pode aproximar, né, que a gente está mostrando aqui agora. Mencionou também Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, está aqui também. Este aqui eu conheço desde a década de 90, foi um dos primeiros livros que li. Embora não tenha mencionado o professor Felipe Aquino, uma obra importantíssima de Tomás de Kempis, que, aliás, recentemente foi aniversário dele, A Intimidade Divina. Este aqui é estupendo também para o crescimento espiritual, é um clássico também. Bom, e a gente está aqui com, deixa eu ver, tem outros aqui que eu vou pedir. Aliás, fique à vontade para comentar também, Padre Cássio, sobre as obras que o senhor escutou aqui também. Primeiro, sobre as Confissões, eu gostaria de dizer, qualquer pessoa que acha que não tem salvação na vida, tem que ler esta obra. Já começa por aí. Quem se acham perdido? Quem se acham perdido, que eu fiz horrores, que eu não tenho jeito, que eu não vou conseguir, wait, just a little minute, please. Leia Santo Agostinho. Santo Agostinho, esta obra, os 9 primeiros capítulos, ele conta toda a bagaceira que ele fez na vida dele. É forte. E aí é interessante, porque quão longe ele esteve de Deus, e aí tem aquela frase que é fantástica. Tarde te amei, ó beleza tão bela, eu te procurava fora e estava dentro. E aí ele fala deste encontro que ele tem com o Nosso Senhor através da pregação de Santo Ambrósio. E é muito bonito, porque no primeiro capítulo ele conta
assim, a história dele, depois ele começa a falar daquilo que ele contemplou. E aí se torna a segunda parte do livro bastante filosófico, teológico, mas que vai um pouco desenhar a realidade da vida em Cristo de uma maneira bastante filosófica, teológica. Muito interessante a obra. Então eu só faço essa remarca porque quem acha que não tem jeito, vá conhecer Santo Agostinho, que vai entender quem não tem jeito é o demônio. Ele sim, decaído, não tem jeito. Nós, eu e você, podemos recomeçar hoje. Essa obra de George Orwell, também 1974, um clássico. Bom, George Orwell tem essa obra, tem A Revolução dos Bichos, são duas obras que nós vamos fazer um pouco um exemplo de uma sociedade totalitária, muito interessante, muito performativa. O quanto é importante ler 1984 para os nossos dias, em nossos dias? Então, é profético, eu diria. É profético. É engraçado que uma obra começo do século passado e de repente, não mais que de repente, se faz tão presente, tão atual e a gente diz, meu Deus, está acontecendo agora o que ele disse lá. Tá aí. Tem um outro livro aqui que, embora não tenha sido mencionado, mas também eu já vi, inclusive, indicação de um Papa, se eu não me engano. Se eu não me engano, Papa Francisco falou sobre este livro que está aqui agora, aliás, é de um padre chamado Robert Benson. O nome do livro é O Senhor do Mundo, profético também, escrito no começo do século passado. Foi, inclusive, uma menção de Papa Francisco, este livro aqui também. Adquiri, mas ainda não li. Então, excelente indicação. Eu não li, agora já sei que tem que comprar, a Amazon me aguarde. Desculpa, qualquer livraria. Segunda vez, eles vão ter que nos pagar um bom cachê. Dessa vez vai ter que ser. Bem. Muito bem. Padre, a gente... Mais uma vez, e já chegando ao final do nosso programa, é importante enfatizar isso. O quanto é importante hoje estimularmos as pessoas à busca da leitura, porque através da leitura nós mudamos. E porque mudamos, as coisas mudam, né? É interessante. Nós mudamos, as coisas mudam, mas Deus permanece. E as coisas de Deus também, elas são sim imutáveis. Talvez mesmo a liturgia possa se transformar, talvez sim a forma prática de viver a fé vai mudando, mas as coisas eternas são as coisas eternas. Outro dia eu estava com uma senhora e disse, ai, pá, tá tudo mudado, né? Eu falei, tudo é muita coisa, né? A verdade continua sendo a verdade. Eu não posso mudar esta realidade. Como a Thomas More que dizia isso, né? Que não podia mudar, ainda que fosse contra o amigo dele. Eu aproveito para falar de uma última iniciativa que eu tive agora há pouco tempo, que é sobre um canal de uma homilia diária com um texto literário como resposta, que está lá no Instagram. Né? Como é que funciona? Todo dia eu posto um pequeno texto do Evangelho do dia, faço um comentário breve de 30 segundos e um texto literário como resposta ao Evangelho do dia. Na verdade, é muito mais uma provocação, e eu jogo um pouco como se fosse uma rota de voo, né? Vamos programar, eu sou a torre de comando, né? Dando para o piloto a rota de voo, o mapa previsto para hoje. E aí, a beleza deste trabalho é que eu tenho muita gente que nunca leu literatura, conhecendo e procurando algo literário, e tem o contrário, muita gente que nunca escutou o Evangelho do dia que está lendo a literatura. Então, esta busca pela verdade manifesta na obra, na Sagrada Escritura, a busca da verdade também pela palavra de Cristo, manifesta pelo bem também na obra de arte. Então, eu queria convidar, se alguém tiver interesse, no @Padre CS Dalpiaz, que sou eu. Já está aparecendo. @CS Dalpiaz no Instagram, mas está no TikTok, está no Spotify, Jornada Literária Diária, né? Procura lá que vai encontrar. Bom, por fim, o que o senhor diz para os seus alunos, os jovens com quem o senhor se encontra no seminário, seminaristas, na universidade? Como criar o hábito da leitura? Como é que é aquela fórmula mágica? Sentar numa cadeira que seja confortável o suficiente para não dormir, botar os bracinhos em cima da mesa e virar a página. Não tem outro jeito. Botar o celular longe e não tem outro jeito. Virar a página concentrado ali. Padre, mas eu... Começa de novo. Começa de novo. Mas lembra, a cadeira tem que ser suficientemente confortável para estar sentado, mas não para dormir. E os bracinhos em cima da mesa e a página virando.
Muito bem. Obrigado pela presença aqui. Ronaldo, para mim é uma alegria estar com a Canção Nova sempre. Obrigado vocês pelo convite, pela lembrança. Sinceramente, de coração, espero que também possa ser uma ajuda aos nossos ouvintes, que possam experimentar. Eu diria isso, experimenta. Começa com O Pequeno Príncipe, de Exupéry, que é uma obra simples, uma obra fácil de aceder, e vá aos pouquinhos. Já me pediste e já tenho um dever, meu Deus, eu tenho um tema de casa, de começar a fazer uma listinha de obras literárias recomendadas para faixas etárias. Vai me dar um trabalho, mas está tudo bem, a gente vai providenciar isso de maneira que tornar público esta obra. Tem uma obra que chama Literatura que Todo Cristão Deve Ler, que é do Joseph Percy, está editado em português. Eu recomendo também que alguém possa buscar. Olha que beleza. Obrigado mais uma vez. E eu termino o programa recordando aqui uma pessoa que eu escutei, um médico. Imagina, médico sempre muito ocupado, plantões, correria, aquela coisa toda. Ele dizia assim, eu não consigo deixar o hábito da leitura. Ele falou, porque eu tinha uma vida muito entediante e me faltava algo para preencher a minha vida. E sempre que eu chegava no elevador, quando eu pegava uma fila, quando eu tinha qualquer tempinho sobrando, eu descobri que eu poderia preencher aquele tempo com a leitura. E foi preenchendo assim que eu fui me enriquecendo. Não é? E tem mais um segredo. Não ter medo de ter pequenos tempos de leitura. Pois vou esperar no consultório, ao invés de pegar o celular, leva o livro embaixo do braço. Estou no banco do carona do carro. Pega o livro. E assim por diante, ocasiões pequenas, porque a gente tem um pouco ideal. Sou um grande leitor que leio 500 páginas numa tarde. Não se trata disso. Se trata de ter uma constância. Constância. Como uma constância da oração, uma constância do exercício físico, uma constância na leitura. Deixa a bênção para esse propósito novo que estamos fazendo. Sim, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, Tu que és bom, que Tu te revelas como verdade, como bem, como beleza, olha para cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos espectadores, suscita neles o desejo de Te encontrar, também suscita naqueles que não Te conhecem através da beleza da arte, beleza da literatura, possa também ter essa iniciativa. Que abençoe essa rede de televisão, essa comunidade, essa missão e a cada um de nós e nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Cássio. Meu irmão, muito obrigado. E obrigado a você também que esteve conosco até agora. Na semana que vem, você já sabe, um novo programa, uma nova temática importante, encantadora, bela. É o que eu espero também. Grande abraço e até lá.